Pretendo dar boas-vindas aos que se inscreveram na Semana da Reforma Tributária, e onde hoje nós já estamos fazendo a segunda aula. Ontem nós tivemos uma outra aula com o representante dos empresários e hoje nós teremos um profissional da contabilidade aqui junto conosco para debatermos todas as mudanças da reforma tributária. Eu gostaria de me apresentar, antes de tudo isso, e dizer que eu sou Valdecir Mosqueta, formado em administração com especialização em contabilidade e administração financeira. Sou formado em Direito com especialização em Direito Tributário. Fui auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul por mais de 20 anos. Advogo e dou consultoria e assessoria única e exclusivamente para tributos estaduais e municipais, onde eu já prestei serviços para vários segmentos da economia. Inclusive, prestei assessoria a entidades de associações de municípios para bem e melhor maximizar o retorno do ICMS aos respectivos municípios. E, dando continuidade, eu quero dizer que estamos aqui com o senhor Juliano Bósio, contador da nossa importante Universidade Regional do Alto Uruguai, a URI, por mais de 25 anos e, ao mesmo tempo, possui escritório de contabilidade. É um profissional renomado, não só na nossa cidade, mas também na região e todo o estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Juliano, e peço que se apresente para os que estão acompanhando esta Semana da Reforma Tributária Brasileira. Ok. Bom, me apresentando, meu nome é Juliano Bósio, sou contador, formado aqui na nossa cidade de Erechim, pela URI, há mais de 20 anos. Atuo com escritório de contabilidade, sou um apaixonado pelos temas de contabilidade e tributação, tenho uma especialização em auditoria e perícia e, como não podia deixar de fazer, a gente está imerso no ambiente aqui da reforma tributária para melhor orientar, fazer toda a orientação para os nossos clientes, para que paguem somente o necessário, para que paguem o justo e não tenham problemas legais aí com o fisco no cumprimento das novas normas aí que vem pela frente. Muito bem. É de todo sabido, Juliano, que a reforma tributária é uma realidade e ela está ali. Já tem a emenda constitucional 132/23 aprovada, a Lei Complementar Federal 214/25 também aprovado e mais um projeto de Lei Complementar Federal, o 108/24, que tramita no Congresso Nacional, que trata mais das formalidades e distribuição da receita. Eu te pergunto, você como profissional da contabilidade, como é que você enxerga e visualiza e está se preparando para esta migração do PIS, do IPI, da COFINS para a CBS, bem como do ICMS e o ISS para o IBS, para os teus clientes e os teus prestadores de serviço? Bom, evidente que se fala muito, né, que é uma reforma tributária, mas é uma reforma muito ampla. É um evento assim, de magnitude bastante grande aí dos últimos 30 anos e vai mudar radicalmente aí a forma como a gente enxerga e faz a apuração e o pagamento dos impostos. No primeiro momento, Mosqueta, a nossa preocupação é com aquelas adequações técnicas. Então veja que a gente está muito em contato com os fornecedores de software, está então preocupado com essa questão aí de colocar os campos corretos nas notas fiscais. Então, para 2026, isso a gente falando aí no curto prazo, nós temos então que cumprir essa questão aí de destacar no documento fiscal o IBS e a CBS. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, tem um outro assunto que se fala um pouco menos, mas é a questão do CNPJ, que passa a ser alfanumérico. Então, mais ou menos lá na metade do ano que vem, isso começa a se tornar uma realidade.
E também será necessário que as empresas de software façam essa adequação para que a gente não tenha o problema, hein? Então veja que grande parte aí das empresas que compram pela internet aí, vão acessar formulários de preenchimento. Se não tiver essa adequação feita, não vai funcionar. Então, essas são duas questões práticas que precisam acontecer desde já. E olha só, diferente de outras vezes que a legislação mudou, hoje nós temos um aparato muito grande de tecnologia e informação disponível. Essas empresas de software têm acesso no próprio portal do Cefaz e da Receita Federal, no portal da nota eletrônica, de toda a documentação, notas técnicas sobre o funcionamento desses campos. Então, em conjunto com profissionais da contabilidade, está se fazendo um trabalho bastante amplo para que esses testes, inicialmente aí, com alíquotas reduzidas aí de 0,9, 0,1 para CBS e IBS, eles sejam bem-sucedidos. Muito bem, eu percebo que tu estás no caminho certo como profissional, porque a situação mais premente e mais urgente são as obrigações acessórias. A empresa poder emitir a nota fiscal já com o destaque a partir de 1º de janeiro de 2026 da CBS e do IBS. Então, estas obrigações acessórias é a primeira preocupação tanto das empresas como dos profissionais, especialmente do setor contábil e fiscal. Desta forma, devo dizer assim que pelas tuas colocações tens percebido perfeitamente o que representa esta mudança em termos de reforma tributária, que ela será extremamente impactante. Inclusive, Juliano, tenho para mim, haverá uma mudança de cultura em termos profissionais, em termos empresariais, em que precisamos entender essas mudanças impactantes que elas estão vindo e se iniciam de forma de teste e formal a partir de janeiro de 26. E, obviamente, e mais adiante já vem as obrigações mais práticas e materiais. Lá Exato. Em 27 já não falamos mais em PIS, COFINS e IPI e já estaremos falando em CBS, pagamento integral. Então veja que 26 é uma transição, mas para o tributo federal, 27 já é efetivo e verdadeiro. Já o tributo estadual ICMS e o tributo municipal ISS, ele ainda terá uma transição até 28 na forma de testes, mas de 29 a 32 são destaques efetivos nos documentos fiscais com o respectivo pagamento do tributo. Perfeito. E olha só, se me permite colocar mais uma situação, né, que a gente tem discutido com os clientes e orientado, diz respeito a como fazer isso nos documentos fiscais, agora já a partir do ano que vem. E aí existe dúvida se tem que somar esse imposto que é calculado por fora agora, o IBS e CBS, se tem que somar ele na nota fiscal ou não. E a gente está orientando que não é para somar agora, porque ele é um momento para teste, não é para cobrar isso na nota fiscal, mas é uma oportunidade para fazer todo o teste, inclusive para aqueles segmentos que têm benefícios, que têm alíquotas com base de cálculo reduzida, para entender todo esse funcionamento, porque, como bem você colocou, a partir de 2027 vai embora o PIS e COFINS e entra a CBS com uma alíquota diferenciada. E se você não tiver feito todos os testes antes, entendido créditos que você tem direito a tomar, quem sabe você vai penar um pouquinho aí, vai se atrapalhar e vai acabar pagando mais por desconhecer. Juliano, eu vou aproveitar as tuas colocações e dizer para quem está nos assistindo que justamente aquele destaque de 0,9% da CBS em 26 e 0,1% do IBS em 26 já está legislado dizendo que se as empresas
elas cumprirem com todas as suas obrigações acessórias, elas não precisarão pagar aquele imposto, certo? Então é importante que você saiba isto, tá, Juliano? E isso aí serve para quem está nos assistindo também. E aí surge até uma dúvida, e muitos nos perguntam, né? Mas quais são essas obrigações acessórias que a gente precisa cumprir para não precisar pagar? E aí é muito simples isso, porque imagina que para emitir uma nota fiscal, e essa nota fiscal é autorizada num ambiente nacional, se não tiver o destaque, não será possível essa autorização. Então, se você fizer certo, colocar lá os campos de IBS e CBS, você vai conseguir cumprir essa obrigação acessória, que é a emissão da nota. Isso, e além da emissão da nota, eu complementaria dizendo, quem é do ramo sabe, principalmente os profissionais da contabilidade, a guia de informação e apuração do CMS, a GIA, a entrega de SPED. Então é o seguinte, a empresa que estiver de forma correta, legal e em dia, não precisa se preocupar, ela segue seu fluxo e seu ciclo e não precisará pagar. Juliano, eu gostaria de fazer umas colocações para ti e ver o que você, como profissional da área contábil, tem em mente sobre o tema. Está previsto na reforma tributária o sistema Split Payment, que é o pagamento do tributo no momento da aquisição do bem ou serviço. A pessoa física vai num comércio, vai mesmo numa indústria e adquire aquele bem ou serviço. E de modo bem objetivo e prático, diria assim, aquele valor ele é separado, ele não vai para o contribuinte que está vendendo, ele vai direto para o comitê gestor. E isto daí faz com que o contribuinte não fique com o valor daquele imposto por 10, 15, 20, 30 ou até 40 dias. Isso aí talvez tenha algumas modificações no seu fluxo de caixa. Como você percebe e visualiza isto? Como pretende orientar os teus clientes em termos de você ser um profissional da área contábil e fiscal? Bom, o impacto do split payment é no fluxo de caixa. Então, antes a empresa recebia todo o valor e tinha um certo período aí para apurar os impostos. Então ia pagar exatamente lá 15 dias depois, 20 dias ou até 40 dias depois. Com essa nova situação aí do pagamento dividido, onde o imposto vai direto para o cofre do governo, significa menos dinheiro no caixa da empresa. Então ela vai precisar se programar em termos de fluxo de caixa e entender a sua necessidade de capital. Agora a gente tem que fazer uma consideração sobre isso, que é bem importante, a meu ver, que é o seguinte: esse sistema ele não é uma invenção do Brasil. Então esse sistema, aliás, toda a reforma tributária, ela traz, vamos dizer assim, elementos mundiais. E o Brasil, ao fazer isso, e ele como um membro em homologação lá dentro da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ele está se alinhando ao que há de melhor no mundo. Então imagina que quando o Brasil traz essa tecnologia para cá e analisa, e considerando todo o sistema bancário e financeiro, que é muito bom aqui no Brasil, é possível ainda se colocar alguns elementos a mais, já que está se implantando agora, e tornar essa legislação ainda mais moderna e de ponta. E esse split payment, ele vai nesse sentido. Por quê? Ele quer garantir que o imposto seja recolhido. Porque, diferente do sistema tradicional, o crédito do imposto ele tem que ser feito somente se foi liquidado financeiramente. Então eu não tenho como fazer mais créditos escriturais. Eu preciso que esse imposto esteja pago para que eu me credite. E a única maneira de fazer isso e garantir é o split. Só que é evidente que vai dar esse delay aí no fluxo de caixa de quem está fazendo essa operação. Agora, é muito importante que as empresas se organizem em termos de precificação, de margens, de necessidade de capital, para minimizar esses impactos.
Isto, tu colocaste uma situação bem interessante e importante. Assim, Juliano, justamente nós estamos caminhando para uma modernização tributária, e aí que eu chamo a atenção dos que estão acompanhando esta semana da reforma tributária e outros mais que irão assistir esta nossa fala, é de que o Brasil está seguindo um caminho exatamente que o mundo mais organizado já adaptou. São 174 países no mundo que têm o IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado. A França é o que está mais adiantado em toda esta sistemática. E nós estamos dando um passo de qualidade bastante grande neste sentido. Nós não chegaremos no ideal, eu costumo dizer, porque já que o Brasil é um país continental muito grande, existem muitos interesses de norte a sul, então ainda nós criamos casuísmos dentro da nossa legislação agora, que são créditos presumidos, reduções de base de cálculo, isenções, suspensões dos tributos. Então eu diria assim, nós não chegaremos no ideal, mas chegaremos no possível. Nós estamos dando um salto de qualidade extremamente grande, que é isto que os empresários brasileiros precisam entender, que os profissionais da contabilidade também precisam assimilar, os advogados tributaristas, os advogados públicos, os procuradores de Estado, os auditores fiscais municipais, estaduais e da Receita Federal, que precisam se adaptar, especialmente os auditores fiscais das administrações fazendárias municipais, porque terá uma mudança muito significativa, aonde hoje o ISS, o Imposto sobre Serviço, ele é cumulativo e ele vai passar a ser não cumulativo, ter crédito por entrada e débito por saída, Juliano. Então nós temos um caminho muito longo para aprender. E os profissionais que antes se adaptarem, certamente terão vantagens para mostrar para os seus clientes e os profissionais que os circundam. Exatamente. E veja que toda essa mudança, essa transição, que vai até 2032, ela vai ser bastante traumática. Porque, ao mesmo tempo, nós teremos que conviver com os impostos atuais e com o sistema novo. Então, eu costumo acompanhar bastante, Mosqueta, nos fóruns da área de TI, do pessoal que está modificando os sistemas. Por que eu costumo olhar nesses fóruns? Porque ali eles vão discutir exatamente como implementar essas mudanças lá no software. E aí eles trazem um pouco das notas técnicas, um pouco de legislação, e aí muitas vezes criticam tributaristas, trazem visões sobre a contabilidade, recomendam que o contador esteja junto, mas às vezes se queixam que o contador foge, fica esperando o sistema ficar pronto. Então, eu costumo olhar nesses fóruns porque a gente vê a percepção na real assim, de como o pessoal está tendo essa visão. E a gente chega à conclusão de que não é fácil adequar todas essas questões, mas o alento que vem para a gente é de que esse período de transição vai passar e, ao final, nós teremos um sistema muito melhor. Mesmo que, como você bem colocou, algumas exceções sempre vão aparecer, dado as características do nosso país. Então, algumas isenções, algumas reduções de base. Nós temos alguns créditos presumidos que não são de liquidação financeira, mas que serão possíveis de se fazer. A gente está mapeando isso. Então, vários setores vão ser impactados, né, por essas questões todas. E, como bem você falou, é o momento para se estudar e quem fizer isso com antecedência vai estar mais tranquilo aí para o futuro. Isto, Juliano, colocaste bem no sentido de que
toda a transição e a mudança gera alguma resistência ou conservadorismo. Mas eu reitero, é um caminho sem volta a reforma tributária e ela está indo para bem e melhor, trazendo segurança jurídica para as empresas, trazendo, depois de passar a transição, mais transparência, mais simplicidade, um sistema neutro de tributação, que quer dizer o quê? Né? O Juliano sabe, né? Mas para quem está nos assistindo, é de que a empresa somente pagará pelo valor que adicionar. Se ela comprar por R$1.000 e repassar por 1.300, ela pagará somente os 300, sobre os 300. Não terá mais casuísmos. Então nós temos, além da federalização da legislação, que tanto do norte a sul e de oeste ao leste do nosso grande Brasil, a legislação será única e uniforme. As empresas não terão mais surpresas em adentrar no território de um estado brasileiro e ser interceptado e, às vezes, ter os seus bens, suas mercadorias retidas de forma, às vezes, até arbitrária ou por uma interpretação isolada de um ente da federação. Isto tudo irá dar mais tranquilidade e eficiência para todo o sistema tributário brasileiro. E olha só, Mosqueta, né, pegando um gancho do que você está falando, imagina que hoje empresas do lucro presumido ou do Simples Nacional não têm preocupação com créditos relativos a esses impostos. Com essa mudança, e já adianto aqui que muitas empresas do Simples Nacional vão ter que migrar para um sistema híbrido, onde vão pagar o IBS e o CBS fora do Simples Nacional para não perder competitividade, elas não vão poder abrir mão de créditos. E o que significa isso? Tanto essas do Simples quanto do lucro presumido. O que significa não abrir mão de créditos? Elas querem nota e crédito de tudo que elas comprarem. Então, a forma como a legislação se organizou, ela vai obrigar que os contribuintes, entre eles mesmos, se fiscalizem e cobrem adequação, conformidade nos documentos fiscais, sob pena de não aproveitarem créditos e terem que pagar mais impostos. Então, o sistema é bastante interessante nesse aspecto, ele traz justiça e coloca, então, o contribuinte como um protagonista nessa conformidade. Aliás, adiantando um pouquinho aqui, nós teremos uma apuração assistida. Então, vai ser oportunizado ao contribuinte, num ambiente, uma transparência muito maior de como a apuração acontece. Vai ser entregue para ele praticamente pronto para que ele faça a conferência e, se porventura entender que alguma coisa não está adequada, que ele busque a correção do que ele não concordar. Agora, diferente do que é feito hoje, onde junta-se toda uma parafernália de documentação, se preenche diversos informativos eletrônicos para se chegar a uma apuração, essa apuração assistida vai tornar a vida do contribuinte muito mais simplificada. Agora, nós temos um caminho até lá. E outro ponto que você coloca aqui em relação a todo esse sistema tributário é que quem é lá de fora, empresas estrangeiras, por exemplo, com representação aqui no Brasil, e eu conversava com uma pessoa há poucos dias atrás, ela me disse que, até que enfim, eles conseguem ver que o Brasil vai entrar num sistema que é alinhado com o mundo e não vão mais ter problemas relacionados à tributação quando lançavam produtos ou produtos digitais, que era o caso dessa empresa que eu estava conversando, e tinham que tratar diversas exceções, porque somente no Brasil tinha um sistema, e até usando a palavra que ele usou, algumas jabuticabas então, de difícil entendimento aqui. Então, assim, Juliano, tu falaste numa situação bem importante, eu até iria comentar sobre o tema. A apuração assistida. Então, você que está assistindo esta nossa fala aqui com um profissional da área contábil e fiscal, contador de uma
universidade renomada aqui do estado do Rio Grande do Sul e também de um escritório de contabilidade muito conceituado na nossa região, é de que a apuração assistida ela traz exatamente o que o Juliano acabou de dizer. A empresa poderá optar não para juntar todos os papéis e simplesmente usar um termo muito simples, clicar lá e puxar todas as informações já existentes no Sistema Nacional de Dados e terá praticamente toda a apuração do período que geralmente é de 30 dias, para ver se tem tributos a pagar ou possuirá saldo credor para transferir para o mês seguinte. Então, isso aí é uma novidade que os profissionais da área contábil e fiscal deverão assimilar de forma bastante rápida. E ainda, em complementação, eu costumo dizer o seguinte, Juliano, com o Sistema Nacional de Dados e Informações, que já entra em vigor em 1º de janeiro de 26, e o município que não se adaptar poderá ter verbas federais que lhes é de direitos bloqueadas, está dito na Lei Complementar Federal 214/25. Porque a partir de 1º de janeiro de 2026, qualquer nota fiscal emitida de bem ou serviço em qualquer município do Brasil, ou em qualquer estado da federação ou da União Federal, em tempo real estará disponível em um sistema que todos acessarão. Então, não está reduzindo o espaço para evasão fiscal e para casuísmos. Aí, nesta linha, eu costumo dizer, a empresa precisa ser viável mesmo com a alta carga tributária que temos hoje no Brasil. O meu entendimento que ela é alta carga porque os entes públicos não dão aquilo que teriam a obrigação de repassar para a sociedade brasileira. Por isso que ela é alta, não é o percentual em si. Se nós tivéssemos transporte, educação, saúde, então ela não seria alta. Mas não é aqui a discussão. Tanto é que a emenda constitucional 132/23 diz assim, Juliano, que eles irão fazer o primeiro teste em 2030, a avaliação de que a carga tributária brasileira com a reforma tributária ela não poderá aumentar nem mesmo diminuir. E o que irá regular isto são as alíquotas do IBS e da CBS que serão indicadas por resolução do Senado Federal. Então, não esperem redução de carga tributária ou nem mesmo aumento. Evidentemente, algum setor poderá ser um pouco mais impactado e outros não. E eu, inclusive, vejo que o setor imobiliário tem um capítulo próprio e específico, passará a ter uma carga tributária, que é a alocação de imóvel, a intermediação, os loteamentos e assim por diante. Então, poderá ter uma leve elevação de carga tributária, mas em contrapartida tem reduções. Nós temos uma lista de 383 medicamentos que é com alíquota zero. Nós estamos falando entre IBS e CBS em torno de 35%, certo? Quando isso for concretizada a transição. Nós temos todos os outros medicamentos brasileiros, além dos 383, que são aprovados na Anvisa, terão uma redução de alíquota de 60% do IBS e da CBS. Isso tudo faz com que reduza a carga tributária. Então, nós estamos num caminho, e inclusive do Simples Nacional, eu gostaria de dizer para o contador Juliano Bósio, de que esta reforma, ela até traz assim, aos contribuintes no regime normal do IBS e da CBS. Depois tem uns com os tratamentos específicos e outros com tratamentos diferenciados. E as empresas do Simples Nacional e do crédito presumido, que é do Simples Nacional, elas são reguladas pela Lei Complementar 123/06, diz que
eles podem optar pagar o ICMS, né? Ou que vai ser o IBS ou a CBS, através de créditos por entrada e débito por saída, não perdendo a condição de ser do Simples Nacional. É uma grande novidade e eles passarão a exigir documento fiscal o tempo todo. Então, cada vez mais isso vai se aperfeiçoando o sistema tributário brasileiro, que nós estamos indo para o lado onde os países desenvolvidos e que já tem há 60 anos, como me referi à França, sim, e que funciona muito bem. Acho que tu traz um ponto bastante importante, né? E em relação a essas empresas do Simples Nacional. A possibilidade de recolher o IBS e o CBS fora do Simples Nacional, num sistema de débitos e créditos, vai ser decisiva para muitas empresas, especialmente para aquelas que fazem suas vendas para outros contribuintes que vão revender esses produtos. Porque se ela não fizer dessa forma, ela não vai passar créditos adiante. Então ela vai perder competitividade. Agora, quando a gente olha para a sistemática do Simples Nacional, onde a grande vantagem que existe, ou a maior delas, é o não pagamento dos tributos sobre a folha de pagamento, a gente acha, em todos os cálculos aí que a gente fez até agora, que para quem precisa ficar no Simples, o sistema híbrido vai ser o melhor. Agora, para aquele que vende direto para o consumidor final, a gente está fazendo outros cálculos, porque pode ser que seja vantagem ele permanecer de uma forma integral dentro do Simples. Agora eu volto um pouquinho numa outra questão que você falou sobre o mercado, sobre o ramo imobiliário. Tá? Então a gente tem algumas mudanças importantes aí pela frente, e eu lembro de uma delas, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, e até peço tua ajuda se faltar alguma coisa, Mosqueta, mas é algo para se fazer já, que diz respeito ao artigo 487 da Lei 214, da Lei Complementar 214, quando fala do regime especial para as locações, onde ele traz lá então a questão dos contratos de pessoa jurídica nessa locação, que hoje são tributados com o PIS e COFINS de 3,65 e que passarão a ter um aumento substancial, passando de lá para 8,4% de imposto. Mas existe uma possibilidade de registrar esse contrato até o final deste ano no cartório para ficar por um tempo ainda dentro desse regime especial. Então acho que é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade que existe, e quem organizou, principalmente aquelas grandes empresas aí que organizaram suas holdings, estão recebendo somas expressivas aí de aluguéis na pessoa jurídica, tem que ter essa preocupação desde já. Lá no nosso escritório nós já mapeamos todos esses clientes e começamos a providenciar isso para evitar esse aumento na carga tributária. Isto, Juliano, o sistema imobiliário terá mudanças significativas, importantes, e o tempo aqui é exíguo para entrar em todos os detalhes, né? Mas digo que eles precisam também se aprimorarem na legislação para não serem surpreendidos já a partir de ano que vem, e principalmente 2027, que a CBS já está em vigor, como tu disseste, que já irá impactar, né? E também salientar que tem os contribuintes imobiliários, são as pessoas jurídicas, mas as pessoas físicas também, considerando algumas regras, eles são considerados contribuintes para efeitos de pagar IBS e CBS. Isso é, se eles tiverem um faturamento superior a 240 mil ano de locações e outras situações, se venderem mais do que 3 imóveis e assim por diante. Então, essas pessoas, e não são poucas no Brasil, são milhares ou milhões que lidam no ramo imobiliário, eles precisam, com profundo respeito, dizer assim, se aperfeiçoarem nesta reforma tributária para que não sejam surpreendidos logo ali em frente. Perfeito. E veja que, além de todas essas questões aí práticas, adequações em sistemas, nos modelos nos campos das notas fiscais, sempre existiu uma necessidade
de o contribuinte cumprir a conformidade. Ele sempre é orientado a fazer da melhor maneira, sob pena de ser fiscalizado, sob pena de ser multado. Tem uma novidade também na reforma tributária, que é o REF. Regime Especial de Fiscalização. Então, o que acontece? Aquele contribuinte que começar a fazer algumas coisas erradas, que não cumprir com as obrigações fiscais por 2 ou 3 vezes, ele vai ser colocado nesse regime especial e o holofote vai ficar sobre ele, inclusive com algumas penalizações, com apurações em tempos menores. É mais ou menos assim, a Receita Federal, a fiscalização vai pegar ele pela mão, e dizer para ele assim, cara, vem cá que você tem que cumprir direitinho a legislação, eu vou te ajudar, mas possivelmente eu vou te penalizar também. Assim, para quem está nos assistindo, o que o contador Juliano Bosio falou é o regime especial de fiscalização. O que seria isto? Eu quero apenas complementar, o Juliano já colocasse muito bem, mas aquela empresa que descumpre de forma contumaz a legislação tributária, que ela embaraça o trabalho da fiscalização fazendária de qualquer ente público, Estado, União ou municípios, aquela que de forma sistemática não paga seus tributos, ela não cumpre com as obrigações acessórias, ela é indicada num regime especial de fiscalização que não é a pessoa do auditor fiscal, é o sistema que irá acompanhar aquela empresa 24 horas por dia, isto é, diretamente, e ela sequer poderá sair com uma carga de bens, certo? Sem ter o pagamento do IBS e da CBS no momento da saída das suas mercadorias. Então, o cerco está se fechando para aquelas empresas que às vezes hoje elas estão num local, amanhã ou depois desaparecem, criam outras. O sistema tributário brasileiro está se modernizando sobremaneira e irá dificultar cada vez mais as tentativas da burla do sistema tributário brasileiro. E em complementação, eu queria te dizer que nós temos uma situação muito séria no Brasil, Juliano, que é o contrabando e o descaminho de produtos fumígeros, né? Certo? E então, nós temos assim que o fumo é o vício número 1 do brasileiro, o álcool é o número 2 e os concursos de prognóstico, as apostas é o 3. São vícios dos brasileiros. Estou falando de Brasil, os outros países não deve ser diferente. E como existe muito contrabando e descaminho do fumo, tabaco, produtos fumígeros que se diz, é isto mesmo. Quando for interceptado por uma fiscalização ou encontrado em depósito, coisa do tipo, de forma ilegal e irregular, além da perda da mercadoria, haverá o perdimento também do veículo transportador, sem prejuízo do responsável, aquela pessoa ter de pagar o tributo sobre aquele produto fumígero encontrado. Então a legislação fecha o cerco nisso daí, tentando mitigar o contrabando e o descaminho de tudo isso que o Brasil perde bilhões de reais de receita com estes produtos que vêm de países vizinhos para cá. Eu acho, Mosqueta, que uma das grandes questões também que vem com a reforma tributária, e isso já vem de um tempo, né, todo o sistema sendo modernizado, é a eficiência da fiscalização. As pessoas que nos procuram estão muito preocupadas com o aumento da alíquota, sobre como vão cumprir aquela obrigação, mas elas se esquecem que não é só sobre uma mudança substancial, que é grande, sim, de mudanças de alíquotas e tal, mas é todo um formato de fiscalização que também se altera. Com a implementação do Comitê Gestor do IBS, a Receita Federal já é muito forte nisso e que vai administrar o CBS. Mas com a implementação desse comitê do IBS, todas as informações vão ser compartilhadas
em tempo real entre o ente federal, municipal, estadual, com transparência total. O tempo de fiscalização vai cair muito. Então, para quem trabalha na fiscalização de uma forma automática, terá muito mais informações na mão, podendo fiscalizar com muito mais assertividade o contribuinte. Então, o jeitinho que se dava para muitas coisas não será mais possível. E o que significa isso? Que as empresas terão que se organizar em termos de processos mesmo, e aí não estou falando só da tributação, se organizar de verdade com informações financeiras e contábeis para melhorar suas margens, serem mais eficientes, porque deixar de emitir algumas notas não será uma opção mais. Porque além da fiscalização, terá lá o comprador fiscalizando também. Terá o cliente interessado em que você faça tudo certo. Então, tem que haver um olhar interno para essa organização sob pena de ficar para trás e perder mercado. Assim, Juliano, isso que tu falasse, eu costumo também dizer da seguinte forma. No momento que, vamos pegar uma indústria, não importa o seu tamanho, ela produziu um bem e ela emitiu uma nota fiscal, aquilo estará rastreado até o seu final, até o seu consumo. Não terá mais nada, absolutamente nada no meio que possa interceptar aquele caminho. E a tributação daquele produto será certa. E aí que vem de novo o sistema neutro. A cada etapa de negociação, de comercialização, cada um pode ter até 4, 5 etapas, desde a indústria que fez o produto até o seu final. Cada um pagará única e exclusivamente e tão somente pela a fatia que ele acresceu sobre aquele bem. Então, emitiu a nota, não tem mais espaços para casuísmos. Aí reforça o sentido de que as empresas precisam ter estratégias de sistemas formais de emissão de nota, estratégias de precificação de preços, estratégias de clientes, estratégias de compras, tudo isso para ser eficiente. E, obviamente, entendendo toda a sistemática da reforma tributária que vem ali. Mas não tenham isso como um receio, tenham como algo bom e que os empresários mais eficientes, mais bem orientados. Por sua vez, as suas empresas terão vantagens sobre aqueles que estão talvez até desdenhando da reforma tributária, que ela já é uma realidade e começa em forma de teste ano que vem. E esse teste, que começa já a partir do ano que vem, é uma oportunidade muito grande para olhar a precificação, por exemplo. Porque quando a gente olha para a legislação do IBS e do CBS, a gente percebe que está muito claro lá que esses impostos devem ser calculados por fora. Um outro ponto bastante importante é que os impostos antigos não podem ser base de cálculo para os impostos novos. Então, quando eu olho lá uma mercadoria que eu vendo e que já tem dentro dela ICMS, já tem PIS e COFINS, eu tenho que tirar esse ICMS, esse PIS e COFINS, para calcular o IBS e a CBS. E isso eu já posso e devo fazer no ano que vem mesmo, em ambiente de teste, que é um ambiente oficial, mas são alíquotas de testes, como a gente já falou antes, não serão pagas, mas é uma oportunidade para mim entender todo esse comportamento. Porque quando as alíquotas subirem e elas tiverem que ser agregadas, então, ao valor do produto, eu já entendi toda a sistemática de cálculo. Então, para te ter uma ideia, Mosqueta, nós temos um software de contabilidade que a gente utiliza para fazer toda a contabilidade e a tributação dos clientes, que ele já foi adaptado, ele tem lá um mecanismo de comparação que avalia a situação atual, porque o que acontece, né? A situação atual tributária de uma empresa é baseada em algumas classificações. Então vamos lá, nós temos o NCM do produto, nós temos o CST, que é o Código de Situação Tributária. Nós temos agora os programadores, como eu falei antes, eu gosto muito da área de TI, eles estão se referindo, né, ao campo técnico lá, que é o C-Class Trib.
que é o Código de Classificação Tributária, que é a novidade que tem relacionado ao IBS-CBS. Então, o que acontece? O nosso sistema contábil fiscal, ele já está preparado para olhar uma empresa com a tributação atual e com alguns parâmetros que a gente informa que são relacionados a essa classificação tributária, se ela vai ter algum benefício de redução de base de cálculo, se aquele produto tem algum tratamento específico, nós conseguimos simular como vai ficar a tributação da empresa para 2027, que é o que interessa, porque entra a CBS em vigor, e a partir lá de 2029, quando começa a transição do IBS, que vai acontecer então progressivamente, com as alíquotas subindo do IBS. De 29 a 32. E as alíquotas decrescendo para o ICMS e para o ISS. Yes. Então nós conseguimos já hoje fazer essa simulação e mostrar para o nosso cliente, olha como vai ficar. Além disso, a gente começa a alertar ele sobre todas as questões relacionadas à tomada de crédito, mapeando de quem ele compra e se algum desses fornecedores vai passar crédito em regime especial, como o caso de um produtor rural, um transportador autônomo, quem vende recicláveis. Então, isso tudo está na legislação. E a gente sabe disso porque esmiuçou a legislação. Então, não tem como a gente fazer um bom trabalho com o cliente sem fazer um olhar muito atento à legislação e também contar com a parceria de profissionais tributaristas como você, Mosqueta, que estudam isso há bastante tempo e conseguem clarear, mostrar para a gente a melhor forma de aplicar isso. Então, assim, vocês que estão nos assistindo esta semana da reforma tributária, o tempo é exíguo aqui, Juliano, e assim, eu tenho para mim a certeza do meu acerto em ter convidado o Juliano Bosio aqui para esta fala. Nós poderíamos ficar mais tempo aqui. São muito grandes as informações sobre a reforma tributária e essas duas últimas colocações deixaram bem claro que você como profissional está bem adiantado já naquilo que precisa ser feito sobre a reforma tributária. Eu só tenho que te parabenizar por isso. Juliano, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que tu tecesse alguns comentários, depois eu dou uma outra final fala, daí nós encerramos isso. Então, gostaria que tu fizesse umas colocações aí para todos os que estão nos acompanhando, né, nesta semana da reforma tributária, que é tão importante e tão intensa para o nosso país. Perfeito, Mosqueta. O que eu falo para todos os contribuintes em relação à reforma tributária? Tenham bons profissionais ao seu lado que entendam das mudanças que estão acontecendo, porque é um momento crítico de transição. Ele começa aos poucos, com essa conformidade em relação aos documentos fiscais, e depois avança para toda essa situação de pagamento já dos novos impostos, que tem impacto na precificação, tem impacto no fluxo de caixa, e se você não fizer isso da maneira correta, você vai ficar para trás e vai perder competitividade, vai perder mercado. Então, tenham bons profissionais ao lado para que isso seja uma transição suave e sem traumas aí até 2032. De outro lado, como a reforma está trazendo toda essa preocupação, o holofote está nessas questões de tributação da reforma. Mas a gente não pode esquecer que as regras atuais trazem muitos desafios e, ao mesmo tempo, oportunidades. Então, eu já atendi pessoas muito preocupadas com a reforma, querendo saber o que ia acontecer, como ela teria que se adaptar, mas olhando um pouco mais a fundo, a gente chegou à conclusão que, nas regras atuais, essas empresas estavam, algumas delas, né, no regime tributário errado. Então, eu estava atendendo lá uma empresa do Simples Nacional, muito preocupada com a transição, com a reforma, querendo saber o que ia acontecer, mas ao analisar os dados da empresa, a primeira coisa que eu disse para o empresário foi: olha só, você vai ter que sair do Simples Nacional urgente, porque não é o regime tributário adequado para você. Você tem que ir para o lucro presumido. E aí, mostrando isso com números. E também outras inúmeras situações de empresas
Atendi recentemente da área da construção civil, que estava no lucro presumido e deveria estar no lucro real. Então, para além de toda essa alteração que está ocorrendo relacionada à reforma tributária, não esqueçam de olhar para as regras atuais, sob pena de estar deixando dinheiro na mesa, de estar pagando muito mais imposto do que deveriam, perdendo oportunidades. Então não tem sentido deixar dinheiro na mesa quando você poderia simplesmente fazer uma análise melhor e pagar o imposto dentro do regime correto. Juliano, eu agradeço a tua participação aqui, que ela foi de forma extremamente produtiva, trouxestes vários esclarecimentos, mostrando que estás muito preparado e mesmo assim temos muito pela frente. E então te agradeço do fundo do coração por ter estado aqui nesta fala para os que estão acompanhando a Semana da Reforma Tributária. E mais adiante nós traremos outras novidades sobre o tema, sempre objetivando sensibilizar empresas, empresários e profissionais de várias áreas para que participem desta grande mudança que está ocorrendo em termos tributários em nosso país. Mosqueta, muito obrigado. Eu que agradeço por esse espaço, por poder compartilhar dessas informações e dizer que te acompanho há bastante tempo e estou aprendendo muito contigo também. Depois da live sobre a reforma tributária, informo que estou lançando um curso completo que vai ensinar de forma ampla todas as mudanças que a reforma tributária irá nos proporcionar e de forma prática e simplificada. A reforma tributária, na verdade, ela já iniciou. Ela se apresenta com mais simplicidade e mais transparência, justiça tributária, cobrando mais de quem recebe mais, um melhor ambiente de negócios e segurança jurídica, com grandes incentivos sociais e benefício para quem mais precisa, e um sistema mais eficiente para quem produz e gera postos de trabalho no Brasil. A partir de 2026, eu poderia dizer que existirão apenas duas espécies de empresários e profissionais. Os que estarão atualizados com a reforma tributária e os outros seriam aqueles que deixarão de ser lembrados por não dominarem a referida reforma tributária. No mais, a reforma tributária ela serve para profissionais de contabilidade e setores fiscais de empresas, advogados tributaristas, advogados públicos, mais precisamente procuradores dos estados, procuradores municipais e procuradores da União, empresário de todos os segmentos da economia, profissionais que atuam no sistema cooperativo, profissionais que atuam no mercado imobiliário, servidores municipais, mais precisamente aqueles pertencentes às administrações fazendárias municipais, para profissionais liberais, tendo em vista que existe uma relação muito grande deles e que serão impactados pela nova legislação tributária. E o que vocês poderiam ir aprendendo com este curso? O impacto da reforma tributária que está contido na Emenda Constitucional 132/23, na Lei Complementar Federal 214/25, que tramita no Congresso Nacional, que é o Projeto de Lei Complementar 108/24, que trata mais das formalidades de toda a reforma tributária, bem como da distribuição do IBS para estados e municípios, e ainda a aplicação da reforma tributária em todos os setores da economia. Ainda, ao final do curso, você vai estar dominando a reforma tributária de forma prática e assertiva, vai estar atualizado, se diferenciando no mercado de trabalho e de negócios, vais conseguir saber exatamente o que fazer de agora em diante, e vais estar pronto para atender seus clientes, e ainda
devo dizer que nós estamos proporcionando mais de 80 aulas neste curso de reforma tributária. E mais, aos primeiros 20 que adquirirem o curso da reforma tributária receberão um material impresso com toda a reforma tributária comentada e guiada, e que será entregue no conforto da sua casa pelo endereço indicado na contratação do curso. E devo dizer também que aos que não se adequarem à reforma tributária, poderá custar muito caro ao não se atualizar sobre a mesma. E ainda você terá acesso neste curso por 1 ano com atualizações e mais de 20 horas aula, e com início imediato, com material complementar, com guias comentados específicos para alguns setores. E o curso da reforma tributária será no valor de R$ 897 à vista ou podendo parcelar em até 12 vezes. O curso da reforma tributária garante acesso imediato, garantia incondicional de 7 dias, 100% online e pagamento seguro. Por fim, eu convido todos os profissionais anteriormente elencados que participem deste curso sobre a reforma tributária, que ela é ampla, é importante, e que vocês terão acesso ao curso de forma segura e integral.